E de volta aqui no Bisfafé em Família. Antes da gente falar das bactérias, a gente precisa falar da nossa saúde. Hoje o doutor Diego Hubner, ele que é nutrólogo, vai falar sobre a tua saúde, vai responder para nós aqui no Bisfafé em Família as perguntas e respostas sobre aquilo que é o desejo de toda mulher e importância que é o emagrecimento. E tá uma febre mundial, a indústria nesses anos, os dois últimos anos, faturou bilhões com os famosos Mounjaro, o Ozempic e também se fala muito sobre o Psyllium. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui no Bisfafé em Família. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Vamos falar desse assunto que não adianta, né? Você acabou de falar. Maior faturamento. A segunda empresa que mais faturou no mundo foram os fabricantes do Ozempic. Então aí você vê como que a população tem acesso a isso, mas às vezes usam de uma maneira inadequada. 4 bilhões e meio de faturamento nos últimos dados estudados pela indústria. É muita, o mundo inteiro está consumindo. E eu queria saber a tua opinião, doutor. Esses medicamentos vieram para colaborar com a saúde da humanidade, já que estão colaborando com o sobrepeso e com a obesidade, que é uma doença já reconhecida mundialmente como uma doença mesmo. Às vezes as pessoas falam, isso é gordofobia, isso é preconceito. Não, obesidade é uma doença. Ou eles podem gerar futuramente o efeito colateral que ninguém ainda conhece. Olha, são medicamentos que eles vieram realmente para revolucionar o tratamento da obesidade. Se a gente for pegar um comparativo do que tinha há 10 anos atrás, que foi quando eu formei, para agora, é um cenário totalmente diferente. Tanto que o Ozempic e agora o Mounjaro, eles têm uma perda de peso de mais de 10%. O Mounjaro chega a uma perda, se eu não me engano, de 15% a 21%. Já é uma perda proporcional à cirurgia bariátrica. Então, imagina, já se equiparou com a bariátrica? E tem medicamentos novos em estudo que vão superar. Então, é incrível. Porém, como tudo, a população não sabe usar nada com educação e parcimônia, né? Não. Eles têm que exagerar. Então, tem os benefícios, mas a gente também vê muita coisa negativa, porque é um medicamento que ele não precisa de receita. Então, qualquer um vai na farmácia e compra. E aí a pessoa vai ver na internet, eu ouvi falar que usa assim, eu ouvi fulano falar que utilizou. Assiste um vídeo no YouTube e já... Não, se você botar no YouTube lá, Ozempic, vai aparecer meu relato com Ozempic, como usar o Ozempic. E aí a pessoa, não, vamos utilizar. E aí é que mora o problema, porque é um medicamento que tem diversos efeitos colaterais, né, a curto prazo. Tem muitos benefícios também, você perguntou a respeito de longo prazo, né? A longo prazo não tem estudos tão específicos, mas vira e mexe sai uma notícia. Então saiu recentemente uma notícia falando a respeito de quadro depressivo. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado e educar a população, né? E qualquer medicação tem que ser feita sobre prescrição médica. Tem que ter uma consulta individualizada. Agora, doutor, é verdade que quem está fazendo uso desses medicamentos, o Ozempic, o Mounjaro, depois vai ter o efeito rebote ou não? Bom, se eu for falar a verdade, a grande maioria vai. Mas por quê? Porque o emagrecimento ele tem que ser acompanhado de uma mudança do estilo de vida. E a grande maioria das pessoas não faz isso. Então, tanto o Ozempic quanto o Mounjaro, eles são utilizados por um período X, né, até a gente atingir uma meta estabelecida para cada paciente, e depois é feito um desmame. Só que a grande maioria não faz. Eu usei ali 3 meses, né, igual antibiótico. Eu vou usar 7 dias, vou parar. Não é assim que funciona. Tem que ter um desmame, tem que ter um acompanhamento, porque senão a pessoa volta a ter os mesmos hábitos e aí vai engordar novamente. E aí vai perder o dinheiro, porque a medicação não é barata, vai perder o teu tempo e tá perdendo um pouquinho da tua saúde. E perde massa muscular? Depende muito. A grande questão é que são medicamentos que eles aumentam o seu grau de saciedade. Então tem muito paciente que toma e não consegue comer nada, não consegue beber água. E aí, consequentemente, o que a pessoa faz? Ela deixa de ingerir proteína,
o que consequentemente faz com que ela perca a massa muscular. Então é comum por isso, mas se a pessoa mantiver uma ingesta proteica adequada, ela tem uma manutenção da massa muscular. Debaixo de orientação. Sim. Existe até algum suplemento que possa preservar essa massa muscular durante essa ajuda que esses medicamentos vão trazer no processo de emagrecimento, doutor? Sim, com certeza, sim. Tanto as proteínas solúveis, né? O whey protein, proteína do colágeno, o HMB, e tem uma suplementação nova que chama Peptide Strong. Ela é muito utilizada para paciente acamado, paciente com câncer. Primeiro suplemento feito por inteligência artificial, que é excelente para esses casos também. Você tá brincando, gente, presta atenção que hoje aqui o doutor Diego Hubner, tá revelando um suplemento feito por inteligência artificial. Me explica isso direito. Sim, é o primeiro, né? Ele chegou para revolucionar e assim, a gente tem uns estudos falando a respeito dele que mostram que o paciente consegue ter uma boa manutenção e inclusive ganho de massa muscular. Assim, em relação à parte esportiva, os estudos dele ainda estão acontecendo, mas para paciente idoso, né, paciente sarcopênico, que é aquele paciente idoso que teve uma perda de massa muscular, os resultados são muito bons. Que interessante. E como é que ele é administrado em pó, igual Ele o whey? é em pozinho, ele é como se fosse uma creatina, uma glutamina, que aí faz o uso diário, né? É um uso cumulativo. Como a creatina? Como a creatina, um suplemento sem gosto, mas se quiser pode fazer ele com sabor também. Então ele é utilizado de 1 a 2 vezes por dia, dissolvido ali na água, no suco. Que maravilha! Por isso que precisa estar debaixo de uma orientação. Bom, você mandou a sua pergunta no meu perfil, Fernanda Hernandes Oficial, e hoje o doutor Diego Hubner vai responder aqui pra gente no Bispo Fé em Família. Quero agradecer a participação de cada um que participou. E a primeira pergunta é da Ana Costa, de São Paulo, e ela pergunta assim, doutor: eu comecei a tomar o Ozempic e agora eu sinto que eu não tenho mais fome, mas também eu não tenho mais vontade de sair do sofá. Isso é normal? Ou o remédio virou um convite para a preguiça? Essa é uma queixa muito comum que alguns pacientes falam, que ficaram muito indispostos, que ficam muito cansados. É um dos possíveis efeitos adversos do medicamento e também pode ser pela própria questão que você comentou, que a pessoa deixa de comer, então assim, ela não consegue ter nem os nutrientes básicos que vão dar energia. Então realmente é possível, mais um motivo que ele tem que usar sob orientação, porque aí a pessoa utiliza já uma dose muito elevada, então automaticamente a chance dele ter esses efeitos é muito maior. Toma cuidado. A segunda vem lá de Fortaleza, Ceará. Um abraço, Maria Souza. O meu médico me disse que eu devo tomar Mounjaro por 2 meses. E assim eu comecei. Mas daqui 3 semanas eu faço aniversário e eu estou pensando em suspender as aplicações para me acabar no churrasco. Tô errada? Já tá sofrendo por antecedência. Essa é boa. E ela aí, tá muito errada. Se fosse uma prova, a nota que ela tiraria era é zero. zero, eu concordo, doutor. O que é isso? Que já tá pensando em se acabar. É igual essas pessoas que fazem a despedida da dieta. Ah, eu vou despedir da dieta, vou encomendar um cento de brigadeiro. Isso aí já mostra que a mentalidade da pessoa não está de acordo com o objetivo dela. Aí já engorda mais 3 quilos antes de começar a dieta, já fica mais difícil ainda. Não, você está errada. Se é para tomar, vamos fazer da maneira adequada. Porque se tira o medicamento, ele tem ali uma meia-vida, se eu não me engano, de 1 semana, ela vai voltar a sentir fome, vai diminuir a saciedade. E ela já tá pensando, ela já tá com aquela mentalidade de tudo ou nada. Então, isso já é um indicativo de que é uma pessoa que não tem uma boa relação com o alimento. É compulsiva, né? Porque você fala, vou me acabar. Não, vai ser teu aniversário. E o que acontece na reeducação é que você tá falando tanto não para aquele alimento, que aí chega o aniversário, você coloca aquele pedacinho de bolo, já... Ok, já fez a tua graça ali, já deu. E às vezes até você passa mal, porque você está tanto tempo sem açúcar, tanto tempo que aquele alimento já vai saindo mesmo da tua vida de uma vez, né? Então coma, vai comer o teu churrasquinho, come aí a tua carninha deliciosa,
mas com moderação, né, doutor? Não precisa se acabar num... Moderação. Essa postura de 8 ou 80, ela não funciona. Porque a partir de amanhã eu vou na academia todos os dias, eu vou fazer jejum. Não. Vai ali uma média que você consegue, porque você vai mudar a sua realidade. Você vai estar fazendo uma coisa que geralmente é difícil de manter. Então, vai comer um pedacinho de bolo, isso não vai fazer você engordar. Não é o que você come, é a quantidade. Então, tá errada. Olha só, doutor, hoje Rubner falando isso, e hoje também a nossa chefe falou a mesma coisa. Não é o que, mas o quanto. Vai gravando isso aí para você que está querendo emagrecer. Terceira pergunta da Juliana Oliveira, lá de Minas Gerais. Um beijo para Belo Horizonte. Bom, eu tomei Monjauro, eu perdi peso, porém eu sinto mais vontade de comer chocolate. O remédio tem esse poder ou será que a culpa é do meu psicológico? A culpa é do psicológico dela. O Monjaro, tanto o Monjaro quanto o Ozempic, eles são medicações que a atuação deles é principalmente no intestino, né? Ele faz o intestino ficar Não tá mexendo nada com a cabeça, doutor? Não, ele até tem uma ação secundária, mas a ação principal é na parte intestinal. Ele vai fazer lentificar, então automaticamente dá mais saciedade. Então, quando uma pessoa que sente muita fome, que não se sente saciada, vai funcionar. Mas quando é uma coisa em relação à compulsão, ansiedade, ele não atua. Então é muito comum um paciente tomar Monjaro ou tomar o Ozempic e ainda sentir aquele gatilho de querer exagerar. Então, assim, aí ela teria que fazer um outro tipo de tratamento. Teria que tratar mais a questão da ansiedade ou da compulsão alimentar, talvez associada, que pode ser que a gente combine duas medicações nesse tratamento. É muito comum. É comum, doutor? Sim. E aí o resultado fica permanente. Mais permanente da perda de peso. Com certeza. Equilibrou a ansiedade, não está mais comendo as emoções, né? Que é o que precisa. Vamos lá. Agora a gente vai falar desse suplemento. É uma erva, o que é o psyllium? Não sei, vem da natureza. Aqui o doutor Diego vai explicar pra gente. Mas que tem muitas pessoas que estão utilizando também como essa saciedade. E o Pedro Martins pergunta então sobre o psyllium. Ele vem lá de Curitiba. Essa pergunta, eu estava tão animado com o psyllium, mas agora eu sinto que a minha barriga é uma máquina de fazer barulho. Devo me preocupar com isso ou eu posso usar os sons como trilha sonora de emagrecimento? Procura outra trilha sonora, porque essa aí já, o volume dela tá muito alto. O psyllium, ele é uma fibra, né? Ele é uma fibra. Olha ali o psyllium, ó. Tá. Isso. Ele é uma fibra e se a gente for ver de... Ele é extraído de uma planta? Ele é extraído de uma planta. E entre todos os tipos de fibra, ele é o que tem a maior concentração numa menor quantidade de produto. E a gente tem uma quantidade ideal de fibra para consumir no dia. Então, assim, a aveia tem fibra, a linhaça tem fibra. O psyllium, ele é extremamente mais concentrado. Então, um paciente que tem constipação intestinal, né, que tem o intestino preso, o psyllium é excelente. Porém, ele pode também fazer o 8 ou 80. Ele pode fazer a pessoa ficar mais constipada, mas ele também pode fazer a pessoa ter muita diarreia. Porque, ao contrário do Ozempic e do Monjaro, ele acelera o trânsito intestinal. Então, esse barulho que ele está ouvindo é porque o intestino dele está funcionando além da conta. Então, vamos baixar esse volume aí, porque essa trilha sonora não tá legal. Essa trilha sonora não tá boa. Muito bom hoje, o doutor Diego respondendo todas as suas dúvidas sobre emagrecimento. Pode mandar mais perguntas, doutor Diego está convidado a voltar, doutor. Muito esclarecer obrigado. As dúvidas aqui. E você pode seguir nas redes sociais, @Clínica Rubner ou @Dr. Diego Rubner. Doutor, de toda a tua experiência com emagrecimento, qual seria o conselho que você deixa para quem está com esse projeto, verão, vai arrasar, vai virar página, vai cuidar bem da saúde? Qual seria um caminho que você tem visto realmente funcionar debaixo de orientação para os teus pacientes? É a velha constância. Você tem que pensar que o processo ele não tem começo, meio e fim. Ele tem começo e meio. Você vai ter que fazer isso para sempre na sua vida, porque emagrecimento, ele tem várias questões envolvidas. Tem o emocional, tem a sua parte metabólica. Então esteja preparado e decida mudar de vida e pensa no que você vai ganhar
de vida, de qualidade de vida, de autoestima, quando você conseguir chegar nesse processo e emagrecer. Cuidar bem do seu templo, do seu corpo, que é esse presente maravilhoso, com coração, com rins, com órgãos tão preciosos que Deus colocou aí, e você intoxicando essa máquina perfeita que Deus fez com açúcar, com um monte de industrializado, com tanta porcaria, né? Você não precisa de nada disso, tá tudo na natureza, a comida viva. Procura uma clínica séria, procura médicos responsáveis, né? Se você quiser visitar lá, ó, Rua Joaquim Floriano 466. Vai lá visitar, faz uma consulta, não é, doutor? Não adianta, não vai fazer sozinho. Não tem jeito, o pessoal tá falando aqui. Faz igual o Bispo Fê, corta o açúcar do café. Ué, uma hora tem que cortar, né? Até os 35 eu punha açúcar no meu café. Passou, já deu. Demorou, hein? Demorou pra tirar esse açúcar. Mas tirei, ó, de vez. Tá de parabéns. E acostumei, não faz falta nenhuma. E é gostoso da mesma maneira. Doutor, obrigado pela presença. Eu te agradeço. Amém. Obrigado. Convido a todos. Mandem perguntas. Estou sempre disponível a falar desse assunto que eu adoro e quero ajudar você a mudar de qualidade de vida. É isso aí.